Olá, graça e paz, boa tarde, povo de Deus, tudo bem com vocês? Olha aqui novamente, olha nós aqui novamente, porque eu não estou só, estou com o Espírito Santo, não é verdade? E junto com vocês a gente se torna nós também, né? Glória a Deus. Estava aqui meditando em algumas coisas, você que não viu, a gente fez uma live, né, rapidinha, mais uma meditação, né? Mas que edifica nossas vidas. E a gente precisa estar a todo momento, querido. Seja em casa, seja no trabalho, onde a gente estiver. A gente precisa estar meditando, pensando. Tudo que é bom, nada de ruim. Os pensamentos ruins vão surgir, né? Claro. Vão tentar, sabe, fazer a gente ficar temerosos, a gente duvidar. Os pensamentos, as circunstâncias vão fazer com que a gente desanime, né? Entre muitas coisas. Mas como a gente lê Bíblia, a gente fica meditando no que o Senhor fala, para a gente ter todo o cuidado no que a gente vai pensar, porque o pensamento gera ação, né? E a ação precisa ser correspondente ao que a palavra de Deus fala. Mas para que isso aconteça é preciso meditar, né? Eu sempre falo, né? A gente fica conversando, né? Você que me acompanha, você que vê as lives depois. E eu estava aqui pensando, e vim aqui para a varanda e comecei a olhar aqui ao redor, né? O sol tá bom, né? Não tá chovendo hoje. E eu pude ver um monte não, é como uma... Como é que eu posso... É um monte, vou dizer que é um monte. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu inverter aqui. E eu tava aqui analisando, tem esse monte aí, tá vendo, ó? Tem mais pra ali. Esse aqui tá mais acentuado. Tem outro pra cá que é mais elevado ainda. Tá vendo? E eu fiquei aqui olhando e logo veio, sabe o quê? Eu tô mostrando um monte, viu, gente? Né? Essa elevação, né? Pra gente meditar em algo, tá? Não tô mostrando prédio, eu tô mostrando pra vocês que partiu daqui. Quando eu vim pra aqui, né, eu fiquei meditando um pouco sobre esses montes aí, né? Esses aqui são mais acentuados. Deixa eu tentar mostrar só eles assim mais alto. E veio uma passagem bíblica no meu coração. E eu fiquei meditando na importância de meditarmos na Bíblia. Porque os problemas vêm, as situações vão vir sempre enquanto a gente estiver nessa terra. Mas se a gente tiver uma prática de meditação, sabe? Se a gente treinar nossa mente para sempre estar focados, né, na leitura, o que Filipenses 4:8 fala, que eu sempre digo para vocês, né? O que é pensar, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Então, vai nos ajudar a nos conduzir, porque os pensamentos vão tentar entrar, mas a nossa mente, por estar em busca constante de renovação, a gente aprende a dominar os pensamentos maus. E vamos resistindo, né? Com a sabedoria do alto, porque tudo vem do Senhor, minha gente. Tudo vem dele, tudo vem do alto. E eu estava aqui pensando, meu Deus, tantas coisas. Como vai ser, Jesus? Como vai acontecer? Aí é uma guerra constante. Eu creio que é com você também da mesma forma. E como eu disse para vocês, ver aquele pensamento, né? Que eu vou ler agora para a gente dar uma meditadazinha rápida. E trazer à nossa alma a compreensão. Ou a despertar do que a palavra gera em nós. Mas ela só vai gerar se ela estiver aqui. E Fabiana, ela só gera se estiver aqui, ó. Porque à medida que ela tá renovada aqui eu vou ficar assanhada, eu vou ficar do vento, mas tem nada não. Vamos focar, o importante é a palavra, outra coisa não. Então, enquanto essa palavra estiver aqui, eu vou me comportar conforme, se eu considerar. Enquanto ela estiver aqui sendo renovada, eu vou falar conforme
Os problemas vão vir e eu vou declarar para eles. Não vou omitir o fato. O fato existe, mas eu não vou ficar com o fato. Não é verdade? Então, deixa eu pegar aqui a Bíblia, tá aqui aberta para mostrar para vocês. E eu estava lendo, né? Passagem que se encontra em Marcos 11. Eu vou ler do 20, que fala sobre o poder da oração da fé. Oração de fé. Oração de fé. Como é que eu vou orar? Como é que eu vou declarar? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou propagar se eu não conhecer? Ou se eu não tiver fé? Não tem como. E se eu não tiver fé, nada vai mudar. Ah, Fabiana, é porque você não sabe os problemas que eu estou enfrentando. Você não tem noção das dificuldades. Oh, queridos, também tenho muitas dificuldades. Se eu fosse contar para você, você ia dizer assim, como é que tu ainda encontra força para falar da palavra? É porque é ela que me sustenta. É ela que me dá força para superar as dificuldades. E eu estou cada dia aprendendo a não focar nos problemas. Senão ele me engole com tudo os problemas. E eu não quero ser tragada. Porque a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedora. Então o vencedor, ele não perde. O vencedor já venceu. Por isso que a gente é mais do que vencedor. Que palavra linda do Senhor, né? Deixa eu abrir aqui também outra versão, mas vamos ler juntos. Olha, que diz aqui Marcos 11, a partir do 20. E caminhando eles pela manhã, eles estavam caminhando com Jesus. Viram que a figueira secara. Ui, deixa eu tirar isso daqui para não derrubar aqui embaixo, pronto. Viram que a figueira secara desde a raiz. Se você ler antes, você vai ver que eram os discípulos caminhando com Jesus e viram a figueira. Quando chegou nessa figueira, ela não tinha fruto. Ela estava feia. Aí Jesus declarou, amaldiçoou ela. Você leia. Quero instigar em você a ler todinho. Né? Volte o Marcos 11 e você, do início, e você vai ver. Né, quando aconteceu. Eu já estou na parte que Jesus lançou a palavra e amaldiçoou. Aí aqui já é o resultado do que ele proferiu. Tá? Aí o 20 diz, Marcos 11, 20. E caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus, Rabi, eis aqui a figueira que amaldiçoaste, secou. Observou-lhe Jesus. Tende fé em Deus. 23. E com toda a certeza eu vos asseguro. Olha, que ousadia. Só tem segurança quem crê. Só tem segurança em algo quem confia. Só tem segurança em alguém quem acredita nesse alguém. E que sabe que ele é poderoso para realizar. E aqui Jesus falou, e com toda a certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa, aqui não fala se um pastor falar, ou um apóstolo falar, ou quem tem um ministério falar, não. Aqui Jesus está falando qualquer pessoa, que se qualquer pessoa ordenar este monte, por isso que quando eu olhei aqui me lembrei logo dessa passagem. Porque veja, nos olhos naturais, isso é figurativo, né, gente? Claro que aqui a gente não vai olhar, bora monte, sai dali, aquele monte vai ser arrancado dali e sair. Não, claro que não. Mas o que é que a palavra está ensinando para a gente? Eu estou olhando, eu estou vendo que ali existe um monte. Nenhuma elevação, né? Um monte, posso chamar de monte. Eu sei que o monte existe. Mas mesmo assim, eu não vou ficar com o que eu estou vendo. Eu vou ficar com o que eu creio. Então vamos dar continuidade para a gente continuar falando. Aí, ó, com toda certeza eu vos asseguro, existe uma segurança, um seguro nas palavras do Senhor.
Se ele diz, ele é fiel para cumprir. E assim acontece. Que se qualquer pessoa ordenar este monte, tô olhando para ele aqui, ó. Levanta-te e lança-te no mar. E não houver dúvida em seu coração, mente. Pega a visão. E não houver dúvida em seu coração, mas, olha, se não tiver dúvida, se eu não tiver dúvida, é porque eu vou acreditar. Aí olha o que acontece. Mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Deixa eu ler nessa versão, depois eu vou ler em outra. 24. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração. Se você ver a live anterior, eu falo da importância da gente orar. A gente saber com quem a gente está, porque a gente tem a vida de Deus dentro, é algo tremendo. A alma precisa compreender isso. Então, a gente é necessário ter uma vida constante de oração, de intercessão, né? Então, olha o que acontece. Portanto, mas crê que se realizará o que se pede, ali será feito. Se eu não tiver dúvida, estou pedindo algo, claro, alinhado com a palavra. Não pense que qualquer pessoa que for pedir, orar, que eu quero algo, está desalinhado com o que Deus fala, vai acontecer porque ele acredita e tem fé. Não acontece. Tem que estar em linha com a palavra. E se por um acaso alguém já fez isso e aconteceu, não veio de Deus. Amém? Porque o nosso Deus, ele é muito perfeito. Ele é justo e ele não viola as leis constituídas por ele. De forma nenhuma. Porque ele sabe, ele não vai contra a própria palavra. Não é verdade? Então tem que estar em linha. Então ele diz aqui, se eu e você, na nossa mente, a gente não duvidar naquilo que a gente está pedindo, vai acontecer. Aí olha o 24, Marcos 11, 24. Portanto, vos afirmo, tudo. Eu disse, tudo está na Bíblia. Tudo. Tudo é tudo. Ele não especifica uma coisa ou outra. Ele diz que é tudo. Quanto em oração pedirdes, tende fé que já o recebeste, e assim vos sucederá. Aí você para dizer, o que pode? Como é que na hora da oração, olha, tudo quanto em oração pedir, tendes fé que já o recebeste, estou pedindo aqui, estou acreditando que já recebi, na hora da oração, tá dizendo ainda, viu? A oração nem terminou. Se eu estou orando com fé, acreditando que aquilo já aconteceu, acabou. Carimbou. Assim sucederá. Quem diz isso é o Senhor, ele não é mentiroso. Ele está dizendo para nós. Olha, vamos dar continuidade. Mas, o 25. Quando estiver orando, olha que coisa importante. Muitas vezes a gente até ora, a gente pede algo que está em linha com a palavra, mas essa parte que a gente vai ler não está ajustada em nossas vidas. Aí não acontece. A gente diz, mas rapaz, eu orei tanto, pedi tanto a Deus. Eu acreditei, não aconteceu. Ele não viola as leis, queridos. Tem que estar em linha com a sua palavra. Olha o que ele diz aqui. Mas quando estiver orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, veja o que o Senhor diz pra gente. Ele não me trouxe aqui na varanda para olhar e ver um monte e a gente entrar nessa passagem à toa, não. Isso é motivo para eu e você refletir, fazer uma análise. Analisar a si mesmo. Quando eu estiver orando, se tiver algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai. Para que, igualmente, vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, olha o 26. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. Vou ficar por aqui. Veja como é sério, queridos. O Senhor, quando Ele determina, a coisa acontece. Quando Ele fala, Ele cumpre. Porque Ele não é mentiroso. Não é? Ele é o autor da verdade. Quando Ele fala, se cumpre.
Agora, existem requisitos que na própria palavra ele mostra pra gente, ele ensina. Né? E aqui o Senhor foi muito claro pra gente, que se eu e vocês, a gente estiver orando, se acreditar, tendo fé que já recebemos, vai ser feito. Vai acontecer, se tiver em linha com a palavra. Mas ele também disse que na hora que a gente estiver orando, se a gente tiver algum ressentimento com o irmão da gente, se a gente não pedir perdão e não perdoar, o Senhor não vai perdoar. Porque como é que eu quero que o Senhor me perdoe se eu não perdoo o meu irmão que falhou comigo? Aí aqui, para um bom entendedor, o Senhor está dizendo muito claramente: se você não perdoar seu irmão, eu não vou lhe perdoar. Se eu não lhe perdoar e você não perdoar o irmão, se você não perdoar seu irmão e eu não lhe perdoar, você está violando uma lei, um princípio dado por mim. Se você viola, vem consequências. Então como é que você vai pedir algo e vai acontecer? Não vai acontecer. Porque você próprio, com as suas ações, está quebrando o que eu designei. Eu estou parafraseando, tá? Para a gente entender melhor o que a palavra de Deus está querendo dizer para mim e para vocês. Bom, mas quando estiver orando, se tiver algum ressentimento, que eles estão nesta tarde, em nome de Jesus. Se você que está aí do outro lado, você que vai ouvir essa pequena meditação, se você tiver algum ressentimento no seu coração contra alguma pessoa, libere em nome de Jesus. Peça perdão, libere essa pessoa, porque quem está tomando o veneno diário é você. E a própria palavra de Deus está dizendo para a gente nesta tarde que se eu e você não tiver, se tiver com ressentimento com alguém, o Senhor não vai perdoar nossas vidas. Não vai perdoar a gente. Ele não vai perdoar nossos pecados. Agora, se a gente, na hora que a gente está orando, pedindo, determinando, declarando, por fé, tendo fé no coração, mas lá no fundo a gente tem com ressentimento por alguém, não vai adiantar essa oração. Ela não vai prevalecer. Ela não vai passar do teto, porque Deus não vai ouvir esse tipo de oração. Muito menos responder, muito menos executar. Agora é porque ele não pode? Não, é porque você e eu estamos impedindo de Deus fazer o que deve ser feito. Guardando o ressentimento, queridos. Ah, talvez você diga, mas Fabiana, você não sabe o que a pessoa fez comigo. Foi algo terrível. Queridos, não importa. Não importa. O meu papel e o seu papel é perdoar. A Bíblia diz que aí você tem que perdoar 70 vezes 7. Sabe quanto é isso? 70 vezes 7, 490 perdões. E deixa eu dizer algo para você. Ao dia. Não é literalmente contando aos dedos. O Senhor está nos ensinando que se alguém falhar conosco, a gente tem o dever de perdoar. Para que o Senhor nos perdoe. Aí eu vejo, aí vem agora forte no meu coração. A gente tem a oração que é universal, né? Que é o Pai Nosso, independente. A gente aqui não está falando de religião. Mas independente em religiões, né? Aí todo mundo conhece o Pai Nosso. Aí eu vou orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, não a minha. Assim na terra como no céu. Olha como é ser o Pai Nosso. É porque muitas vezes se ora como um chavão, uma coisa decorada, não como uma coisa meditada. Assim, aí olha, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha o que a gente está declarando. Aí muitas vezes a gente até ora no meio das pessoas, né, em determinado local. Vamos dar a mão, gente, vamos orar o Pai Nosso. Aí você e eu tá ali orando. Mas Deus, como prescuta o mais íntimo do nosso ser, vê que no nosso coração tem rancor, tem raiva de alguém, tem mágoa de alguém, não perdoa alguém. Assim como o Senhor perdoar minhas ofensas, assim como... Eita, agora me perdi. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação. Olha, a gente está dizendo que, pedindo para o Senhor perdoar nossas ofensas, assim como a gente está perdoando quem nos tem ofendido. E muitas vezes a gente está com ofensas no nosso coração das pessoas. Aí você acha que Deus não prescuta? Você acha que Deus não vê?
Eles são do mais íntimo do nosso coração, queridos. Não adianta esconder de Deus. A gente pode esconder de pessoas, de família, de parentes, de amigos, mas do autor da vida jamais. Aí o que é que vai valer? Nada vai servir essa oração, tá? Caindo como ao vento. De nada tá servindo, porque eu estou sendo, né? Não estou condizendo aquilo que eu estou declarando, que eu estou falando. Mas aqui nesse texto de Marcos 11, do 20 ao 26, que nós acabamos de ler, é um tema que fala sobre o poder da oração de fé. É a gente olhar um monte, como eu mostrei para vocês quase agora, um monte, eu estou de frente a um aqui. É a gente olhar e dizer assim, a Bíblia ensina para a gente, olha, o Senhor diz com toda certeza que vos asseguro, se qualquer pessoa ordenar este monte, levanta-te daí, lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, na mente, mas crê que se realizará o que se pede, assim lhe será feito. Então, se eu no meu coração, eu estou vendo o problema, o monte referente é o problema da sua vida, da minha vida, ou os problemas. A gente vê o problema ali, ele pode ser até grande, aparentemente está ali bem grande, porque o monte é grande. O monte é grande. Que zoada. Jesus. Aparentemente o monte é bem, né, temeroso. E quanto mais a gente estiver perto, mais a gente vê a dimensão dele, né? Mas a Bíblia diz para mim e para vocês nessa tarde. Existe o problema, ele está ali, a dimensão dele, não importa o tamanho dele. Eu digo para vocês, e o Senhor diz mais assim, eu asseguro com toda certeza. Olha, com toda certeza eu vos asseguro. Certeza é certeza. E mais uma asseguração. Asseguro é como se um carimbo. Olha, acabou, está aqui validado. Ponto. É assim que o Senhor diz para nós nessa tarde. Eu asseguro que se qualquer pessoa, você que está aí do lado, qualquer pessoa ordena este manto, levanta e lança no mar, e não houver dúvida no nosso coração, que é a nossa mente, mas crê que se realizará o que se pede, ali será feito. Não importa. Desde que, olha a continuidade, a gente deu, portanto, tudo quanto em oração perdides, o Senhor diz, tende fé que já o recebeste, assim vos sucederá, assim será feito. Se eu tô, na hora que eu estou orando, se eu acredito e confio naquilo que eu estou declarando, antes mesmo de eu terminar, vai acontecer. Já foi lançado no mundo espiritual. A coisa já foi registrada. A Bíblia diz que o que eu declarar, o que eu ligar no céu, terá sido ligado aqui na terra. Veja, eu preciso ligar primeiro no céu, é do mundo espiritual. Depois se materializa. Aí aqui dá continuidade, olha. Mas, aí veja, o contrário disso tudo. Presta atenção. Se eu confiar, acreditar, vai acontecer. Tudo que eu pedir, confiando, tendo fé, vai acontecer. Agora, mas, todavia, o contrário disso que eu estou falando, qualquer um que estiver orando, se você estiver orando e eu estiver orando, se a gente tiver qualquer ressentimento contra alguma pessoa, precisamos perdoar. Caso contrário, meus queridos, nem a minha oração, nem a tua vai prevalecer. Nem a minha oração e tua vai acontecer. Vai fazer algo acontecer no mundo espiritual. Porque estamos dando legalidade. Estamos tendo brechas. E o inimigo das nossas almas, ele só fica preitando uma brecha. E o Senhor, como ele é justo, fiel à sua palavra, ele não vai quebrar princípio. Ele não vai fazer a coisa acontecer porque nós estamos quebrando o princípio. E toda quebra de princípio vem consequências para as nossas vidas. Mas olha, ressentimento, perdoai. Quando a gente perdoa, eita querido, não sei se você já passou por isso, eu creio que todo mundo já passou por isso. Você guardou algo ali, aí você ficou angustiado, você não ficou em paz, porque você ficou triste com alguma injustiça que fizeram contra você. Até então, você não liberar o perdão, você fica amarrado, fica aprisionado. E é uma brecha para o inimigo trabalhar nas nossas vidas. Mas quando eu e você decide, não, vou guardar isso não, vou não. Senhor,
Eu libero perdão, abençoo essa vida, que ela entenda que ela não pode estar levantando calúnias, que ela não pode, seja o que for que tenha acontecido com você. Chega e dá um alívio, queridos. Chega e dá uma tranquilidade. Você de outra vez vai até lembrar do que a pessoa falou ou do que a pessoa fez, mas você não vai mexer mais no teu emocional. Esse é o verdadeiro perdão. É de fato no mais íntimo. Nada maquiado. Porque Deus prescruta. Aí o Senhor disse, se você tiver algum ressentimento, perdoa primeiro. Porque quando você perdoar o seu irmão, que você vê, que você não vê que sou seu pai, vou perdoar você. Caso contrário, se você não perdoar o próximo, eu também não vou perdoar você. É sério, né, queridos? É muito sério. Aí ele diz no 26, entretanto, se você não perdoar, o seu amigo ou alguém que lhe magoou, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. Ele só valida aqui o que ele falou no 25. Então a gente vai botar tudo a perder, queridos, aquilo que tão linda a palavra do Senhor diz pra gente. Que a gente vai ver o problema, a gente vai ao problema, por mais comprido, alto, difícil que o problema existe na nossa frente, a gente vai olhar pra ele, ei, problema, você tá aí. Mas eu determino que você vai pegar, vai se lançar, vai sair da minha frente, da minha casa, da minha família. E no nome de Jesus, eu já vejo a solução para a glória de Deus. E ali você orando com muita fé, com muita força, com muita credibilidade na palavra e em Deus. A Bíblia diz para mim e para você que ali vai acontecer aquilo que você está determinando. Quem diz é o Senhor, querido, não sou eu. Nós acabamos de ler, você pode concluir e investigar aqui. Continue investigando na palavra. Continue apurando, continue estudando. Aí, olha, Marcos 11. A gente está lendo Marcos 11, do 20 ao 26. Então, esse monte representa a dificuldade, os problemas que eu e você está vivendo. Seja qual for o grau do problema, seja qual for a área do problema, não importa, ele não especificou. Ele só disse aqui, qualquer pessoa que ordenar este monte refere-se a dificuldades, problemas. E monte, como eu falei, é algo grandioso na nossa frente, que impede até a gente ir para frente. Mas é a gente olhar para eles e dizer, opa, monte, eu tô lhe vendo. Você tá aí, mas eu não vou ficar com o que você tá me mostrando, o que você tá me apresentando. Bora, sai da minha frente em nome de Jesus. E ali você vai determinar para o problema, para a dificuldade que eu e você tá vivenciando, queridos. Eu tô falando para você, mas primeiramente eu tô recebendo, porque eu estou com dificuldades em algumas coisas. E eu preciso que minha alma, ela compreenda que o maior habita em mim e que o que está dentro de mim gera para minha alma e minha alma precisa compreender e minha fala vai falar conforme e meu andar também. E eu vou poder olhar para o monte. Não, a Bíblia não está dizendo que eu e você não vai ter problema. Que não vai existir um monte na minha frente e na sua. Ela está dizendo que existe um monte, mas se eu e você ordenar este monte, ele está segurando, ele está dizendo com toda certeza que se a gente declarar, falar para a pessoa, qualquer pessoa ordenar este monte, esse problema, que ele levante, se lance no mar. E se eu não duvidar, na minha mente, crer que vai se realizar o que eu estou pedindo, vai acontecer. Quem está dizendo isso é o autor das nossas vidas, o autor que rege todas as coisas, que é o Senhor. E se ele está dizendo, aí você precisa entender, compreender, acreditar e segurar. E crer, não deixar que o inimigo coloque coisas. Porque muitas vezes a gente vê até um monte. A gente determina até para o monte. Depois que a gente termina de determinar, aí o negócio começa a piorar. As dificuldades começam a aumentar. Aí você diz, gente, eu vi um monte que é o problema, cheio de problemas, eu determinei, agora a coisa está toda contrária, não importa. Sabe por quê? Porque você não anda pelo que rodeia a gente, pelo que a gente está vendo, a gente anda pelo nosso homem interior. E sabe quem está lá é o rio de água viva, é a fonte inesgotável, que tem lá disponível para mim e para você, como os filhos de Deus. Que seja qual for a área, esta fonte vai gerar
Como a live que a gente fez há pouco tempo atrás. Lembrando que é necessário a gente fazer a limpeza. Que limpeza, Fabiana? Não guardar nada de ninguém. Não. Queridos, se a gente tiver que guardar, a gente tem que guardar o nosso coração. A Bíblia diz que é a alma. O que se deve guardar? Guarda o teu coração. É isso que a gente precisa guardar. Outra coisa, não. Porque vai impedir o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Vai impedir a manifestação das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. E muitas vezes é isso que o inimigo quer. Fazer com que eu e você não usufrua do que Deus tem para nós. E vivamos aqui nessa terra uma vida miserável, com tanta dificuldade, com tanto problema, com tanta escassez, perecendo, faltando coisas. Isso não quer dizer que se a gente deixar de ter certas coisas, isso vai destruir a gente. Não. Aí eu lembro daquela passagem de Paulo que ele diz que aprendeu a lidar na abundância e na escassez. Na fartura ou na abundância. Por amor a Deus, né? Aí foi por amor a Deus na obra. Porque quem crê com quem está, confia e não tem falta de nada. Como a própria palavra de Deus diz, suprime todas as áreas. É ela que garante. E se a coisa não está acontecendo como deveria, a falha está em mim e em você. Aí nesta tarde o Senhor diz pra gente: ei, filhos, não guarda nada em teu coração. Não. Limpa tua mente. Limpa teu coração. Não vale a pena, isso vai destruir a tua vida. Para que eu possa operar, para que eu possa deixar a coisa fluir do que é necessário para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Você precisa primeiro renovar sua mente, compreender da importância da palavra, do cumprimento dela, ser uma pessoa obediente, para que a manifestação da minha glória sobre a sua vida ocorra. Porque você está andando em linha, você está confiando em quem eu sou. Ele diz pra gente nesta tarde. Para que eu e você olhe para o problema, ou os problemas. É você e Deus. E você e eu confiemos. Acreditemos, porque quem assegura não é qualquer um. Quem está assegurando aqui, ó, com toda certeza, é o Senhor das nossas vidas. E nesta tarde Ele trouxe a gente aqui para esse momento de meditação, para que a gente segure isso no nosso coração. Precisamos crer, queridos, para que a gente possa ver. E não ver para a gente crer. Muitas vezes a gente quer ver para crer, né? A gente precisa crer para ver. Muitas vezes as pessoas dizem: ah, só eu vendo. Não é assim a linguagem? Oh, mas só eu vendo. Aí o Senhor diz assim pra gente: só você crendo, você vai ver. Eita, palavra poderosa. Então, queridos, que nesta tarde eu e você possa crer pra gente começar a ver. Que a gente faça uma autoanálise. Talvez a gente guarde algo dentro da gente que a gente nem imagina que está guardando. Então, pedir ao Espírito Santo que prescrute o mais íntimo do nosso ser. E veja se tem algum ressentimento, se tem algum rancor, se tem alguma aresta de tristeza contra alguém. E a gente libere isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para que a coisa comece a fluir nas nossas vidas. E o nome do Senhor seja glorificado. Porque a gente está impedindo da ação do Espírito sobre nossa vida e através de nós quando a gente guarda. A gente vai perdendo de usufruir. E vai se prejudicando, porque a Bíblia diz que seca até os ossos quando a gente guarda a raiva das pessoas.
Porque é veneno. Não é veneno para outra pessoa, não. É veneno para a gente. Dessa forma. Aí você diz assim, comigo não. E se por algum motivo você onde estiver me ouvindo agora, em nome de Jesus, se você guardou algo que até você diz, Fabiana, mas eu não estou conseguindo, consegue, decida, dê o primeiro passo. Jesus, me ajuda, eu não quero guardar nada dessa pessoa. Aí o poder, a graça que está disponível para nós, vem com um poder sobrenatural sobre as nossas vidas, porque a graça é algo que a gente nem merece, mas ela faz executar em nós. Né? Pelo poder do Senhor, pelo poder da palavra. Então essa graça, este poder que está favorável sobre as nossas vidas, ele vem sobre nós e nos ajuda a romper, sabe? Então você onde estiver aí, não sei onde você está, não conheço você do outro lado, mas também não importa, porque o Espírito Santo te conhece. Medita nessas palavras, porque eu estou meditando também. Faz uma análise e libera perdão dessas pessoas. Não guarda, não. Olha, começa a surgir doenças no corpo. Começa as coisas a andar para trás. Dá tudo errado. Coisas quebrando. Dificuldades surgindo. E muitas vezes a gente não sabe de onde vem. É porque a gente guardou algo. Ei, a tua alma e a minha alma não é depósito de lixo, não. Era antes. Quando o nosso pai não é o pai nosso hoje, o nosso Deus. Quando a gente era que tinha o pai, o diabo. Aí a nossa alma era um depósito de lixo. Porque ele só ensinou lixo. Mas glória a Deus que hoje estamos numa posição privilegiada. Numa nova natureza em Deus. Porque a gente aceitou o Senhor. Aí ele fez a limpeza necessária. Ele invadiu o nosso ser. Limpou o que é necessário e estamos aqui. Nova criatura. Somos filhos do Deus Altíssimo. Né? E nesta tarde o Senhor diz pra gente, eu quero que você anote os versículos, Marcos 11, do 20 ao 26, para que você medite mais, o Espírito Santo vai lhe dar mais. Mas no todo, um resumo deste momento, é que eu e você não deve guardar nada de ninguém, para que quando a gente tiver com esses problemas, a gente vai determinar para esses problemas que ele saia da nossa frente, que ele erga-te, lance no mar, ele saia da nossa frente. E a gente vai determinar, se a gente não tiver dúvida no nosso coração, crê que vai acontecer. Eu ia ler em outra versão, vamos ler para eu terminar. Deixa eu ler em outra versão aqui para nós. Vamos lá, essa que eu li, ela é em King James, né? Eu vou ler em outra, tá? Olha. Marcos 11, do 20. Vamos lá. Quando passaram na manhã seguinte, viram... Deixa eu ver se essa versão é outra. Deixa eu botar essa outra versão. NBV. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus havia amaldiçoado, viram que ela estava seca desde as raízes. Então Pedro lembrou-se do que Jesus havia dito à árvore no dia anterior e exclamou, olha, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Em resposta, Jesus disse aos discípulos, tenha fé em Deus. Olha, verdadeiramente, eu afirmo a vocês que se alguém disser a este monte, levanta-te e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, alma, mente, mas crê que acontecerá o que disser, assim será feito. Ouça-me. Tudo que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mas quando estiver orando, primeiro perdoem aqueles porque foram ofendidos, para que seu Pai que está nos céus também perdoe os seus pecados. Mas se não perdoarem aos outros, o seu Pai que está nos céus também não perdoará os seus pecados. É forte, né? Então não adianta. Não adianta você ter raiva de alguém e você todo dia orar, todo dia fazer suas rezas, suas orações, né? Independente. E você tá com o coração ali de mágoa. Não tá servindo de nada. De nada. Quem diz isso não sou eu, é a palavra. Não serve. Não serve.
Você está perdendo tempo. Você só está se enganando. O diabo que está lhe enganando. Porque você está guardando raiva das pessoas. Não. Não. Resolva. Limpe sua mente. Se solte disso. Você está se pegando a coisas que está prejudicando. E que você está ficando amarrada, deixando de usufruir. Eu não quero isso para a minha vida. Eu tenho certeza que você não quer para a sua vida. Então, nesta tarde, do dia 5 de março de 2026, o Senhor está falando para nós. Ei, libera teu coração para que eu perdoe as tuas ofensas. E se você liberou o coração, eu perdoei você das suas ofensas, se tem um problema na tua frente, você vai determinar para ele vai sair da sua frente. Se você acreditar, a coisa vai acontecer conforme você está desejando. Que coisa tremenda. Mas é preciso fazer uma análise e não guardar. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar nossas vidas e que a gente possa pegar essa palavra, mastigar ela cada vez mais, estratificá-la para que a nossa mentezinha compreenda. Para que a nossa mentezinha entenda que as coisas que não estão em linha com a palavra de Deus, essas coisas só nos prejudicam e só levarão à morte. Mas as coisas do Senhor, a sua palavra, poderosa em Deus, para mudar a situação, circunstância, para nos ajudar, para fazer com que a gente supere as dificuldades. E Deus vai fazer a parte dele, porque Ele é fiel e justo. E Ele opera, e Ele continua operando coisas grandiosas. Ele não mudou. Ele é o mesmo e Ele deseja fazer. E Ele deseja alegrar o meu e o seu coração, porque somos filhos dEle. É o prazer dEle. Amém, queridos? Vou ficando por aqui. Espero que você tenha sido abençoado com esta ministração, com essa meditação, porque eu fui abençoada. Eu recebi, só me fortaleceu mais, né? E eu só acreditei mais que, independente desses problemas que estão tentando tirar a minha vista do alto, que não vão conseguir, em nome de Jesus, eu creio que em você também não, a gente vai avançar. E a gente vai determinar para esses problemas, acabou, pode cessar. Não importa para onde eles vão fugir. O que foi determinado é que eles fujam, e lance no mar. Vá para onde eles quiserem. Sai da nossa frente, sai da nossa vida, sai da nossa casa, da nossa família. Em nome de Jesus. Amém? Que você possa ser ricamente abençoado com essa palavra e a prática dessa palavra. Que o Senhor nos cubra com o sangue dele poderoso. Que nenhuma retaliação do inimigo caia sobre as nossas vidas, a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus. E que nós possamos cada dia mais crescer na graça e no conhecimento desta palavra, em nome de Jesus. Beijo no seu coração, fica com o Senhor. Só tem como fazer assim, porque eu não tenho como soltar o celular agora. E fica ligadinho, porque a qualquer momento a gente volta aqui para aprender mais, para meditar mais, para que o Espírito Santo de Deus entregue mais para nós, porque tudo vem dele e tudo volta para ele. Amém? Beijo, fiquem com Deus, curte esse vídeo e compartilha, porque eu e você compartilhando, a gente está servindo também ao reino. Amém? Cheio no coração e até a próxima, se assim Deus permitir.